Antes de voltar ao banco dos réus, acusado de envolvimento na morte da estudante Nayara Carini, fala pela primeira vez sobre o caso. Richardson Bruno Mamed nega participação no assassinato. Richardson Bruno Mamed das Chagas está a um dia de sentar mais uma vez no banco dos réus. O ex-agente penitenciário cumpre o restante da pena, monitorado por tornozeleira eletrônica. Atualmente, ele trabalha em um comércio e, ao final do expediente de 8 horas, volta para casa. Richardson afirma que no dia do crime estava de plantão na penitenciária Vale do Guaporé, no horário de 8 às 18 horas. Fui chamado na delegacia por volta do mês de junho ou julho para prestar um depoimento e aconteceu após a prisão de Marco Antônio. E a partir desse depoimento que eu tomei a ciência de que eu estava sendo acusado no crime e o delegado pediu que eu levasse documentações ou alguma prova que comprovasse que eu não tinha participação nesse crime ou de onde eu estava nesse dia. A defesa de Richardson conseguiu comprovar, através das folhas de ponto dele, que Richardson estava de plantão no dia do crime dentro da unidade prisional. Esta versão foi confirmada, inclusive, pela direção da unidade. Há o livro oficial de ponto que comprova que eu estive de serviço. Em uma das 3 audiências de instrução de júri, há o depoimento do chefe de segurança interino que esteve trabalhando nesse dia. E há um rastreio do celular, quebra o sigilo telefônico, que mostra que eu não estive no local do crime. Richardson questiona a acusação de que era ele quem pilotava a moto que levou Nayara ao local do crime. Mas a principal tese sustentada pelo Ministério Público é de que a impressão digital encontrada no celular da vítima é de Richardson. Na época, 3 laudos de peritos datiloscopistas da Polícia Civil de Rondônia não confirmaram a suspeita. O delegado do caso, Nestor Romanzini, solicita então um laudo de peritos da Polícia Federal. Na época do julgamento, a defesa de Richardson aponta um erro grave no laudo da Polícia Federal. A de que o dedo indicador de Richardson foi comparado com o dedo médio da imagem retirada do celular da vítima. Um perito papiloscopista particular foi contratado pela família. César Baster Monteiro é um renomado perito da cidade do Rio de Janeiro. No resultado do laudo, o perito declarou que as divergências entre as 2 impressões digitais apresentadas são várias e, se a análise continuar, muitas outras serão encontradas. O perito destaca ainda que a conclusão que se chega após essa minuciosa comparação é de que seria impossível a impressão do suspeito pertencer ao acusado Richardson, porque, de acordo com o perito, para se poder afirmar com convicção que impressão digital pertence a um indivíduo, é necessário a coincidência de pelo menos 12 pontos característicos semelhantes. Mas, por ser um servidor público do estado do Rio de Janeiro, o perito criminal não podia emitir um laudo particular. Por causa disso, a Justiça de Rondônia desconsiderou a prova. Indagado sobre a existência de um suposto mandante do crime, Richardson foi taxativo. E se houvesse realmente provas que incluíssem mandantes, essas provas terão que ser feitas em base da quebra do sigilo telefônico, de uma nova perícia sobre o áudio do vídeo feito por Marco Antônio. Também deve ser feita, para se abordar essa tese de haver mandante, deve ser feita a quebra do sigilo bancário que não foi autorizado pelo Poder Judiciário. Ele garante que não vai desistir de provar a inocência dele e reafirma: nunca viu Nayara Carini ou teve qualquer participação na morte cruel da jovem. Tudo mudou a partir dessa prisão, tudo foi destruído, tanto no lar familiar, financeiro, religioso também. A minha imagem foi manchada, várias histórias, se propagaram, histórias que vão contra as provas do processo. Nunca conheci Nayara Carini nem Marco Antônio. E amanhã, na terceira parte da reportagem Nayara Carini, o assassino oculto, uma entrevista com o advogado do réu, Richardson Bruno Mamed. Isso e muito mais você vai assistir com exclusividade aqui na SIC TV. Everton.
novo eu repito, né? Que jornalismo que se faz aqui nessa emissora, aqui no Grupo 5. Eu fico orgulhoso de poder fazer parte disso, ser um integrante dessa equipe. E mais uma vez, o nosso time lá do Balanço Geral, que é comandado pelo Augusto José, tendo ao seu lado a nossa querida Elaine Santos, também o Paulinho Mota, enfim, não participou dessa reportagem, mas participa de outras tantas, sempre dando um verdadeiro show, sem esquecer de manhã o Cléber Serafim, claro, né? Mas enfim, é bom a gente lembrar que esse é um dos crimes mais violentos e horrendos e mais comentados desse Estado dos últimos anos. E pairam ainda muitas dúvidas, muito mistério, muitas conjecturas, muita gente falando muita coisa, algumas até verdadeiramente absurdas, coisas que nunca foram provadas e que a própria polícia jamais se preocupou em se aprofundar, a partir de que, quando começou a fazer as primeiras observações, já não acreditou que pudesse ter qualquer ligação com outras pessoas. E parece que a coisa fica mais ou menos por aí mesmo. Agora, há teses ainda, né, que não são todos que participaram, foi apenas o Marco Antônio, não, tem mais gente, enfim. Outra coisa também que me chama a atenção, e não é só desse caso, impressionante, você tem os peritos criminais que fazem esses exames de impressões digitais, por exemplo, e às vezes, inclusive, de vozes, para ver de quem é a voz, efetivamente. Aí chama um perito particular e nunca dá certo, nunca bate. O perito particular, contratado geralmente pelos acusados, pelo advogado dos acusados, sempre contraria o do perito oficial. Acho que alguma coisa está errada nesse negócio. Parei um pouquinho. Será que os peritos criminais oficiais do Estado, e não é só de Rondônia, não, estou falando do Brasil como um todo, são tão incompetentes assim que cada vez que você chama um outro perito, sempre dá diferente? Sempre dá diferente? Nunca o perito contratado pelo acusado diz assim, não, realmente, tá tudo certo, bacana, bateu uma coisa com a outra e o fulano que me contratou pode prender porque é culpado. Nunca. Isso nunca acontece. Parei um pouquinho. Se um cidadão vai lá e presta um depoimento e mente no depoimento, ele não está cometendo um crime? Tá. Agora, o perito esse que vive contrariando o perito oficial, não acontece nada com ele. Não estou dizendo que é esse o caso, pelo amor de Deus, eu estou falando do que acontece no Brasil inteiro, de que sempre que se chama o perito contratado particularmente, sempre dá resultado diferente. Mas que negócio é esse? Ou tem que pegar então e demitir todos os peritos oficiais desse país e contratar esses que chamam de última hora, porque sempre dá errado. Não. Ou tem gente mentindo nessa história. Tem gente que faz a perícia e bota o resultado conforme o preço. Eu estou falando em tese, não estou falando desse caso aqui. Não adianta querer vir me processar que não tem jeito. Eu não estou falando desse caso aqui. Mas que me chama a atenção, chama. Toda a vida é esse negócio. Eu acho que os peritos oficiais também tinham que tomar uma decisão e uma posição oficial. Será que eles não têm um sindicato, uma associação? Para dizer, olha, parei um pouquinho. Isso não é brincadeira, não. A sociedade quer a verdade. A sociedade quer justiça. Nada mais do que isso.
Ou alguém é muito incompetente, ou alguém é muito mentiroso nessa história toda aí.